Renovação Carismática Católica. Isso é católico mesmo? O carismatismo é um movimento de origem protestante. Ele nasceu entre os místicos da Reforma Luterana. Desenvolveu-se muito no século XVIII com as ideias gnósticas e cabalistas de Jacob Boehme. Nesse tempo, o carismatismo dos protestantes pietistas influenciou e contaminou muitos sacerdotes católicos que foram condenados por isso pela Igreja. Foi o que aconteceu com o Padre Bos. Nesse tempo, o carismatismo católico e o protestante foram muito combatidos por São Clemente Maria Hofbauer. No século XIX, o carismatismo se desenvolveu entre os protestantes americanos quanto da marcha para o Faroeste. Há algumas décadas, universitários católicos americanos começaram a invocar o Espírito Santo para obter seus carismas de falar em línguas e fazer milagres. O cardeal Suenens, famoso por suas doutrinas filomodernistas, apoiou esse novo carismatismo que hoje se alastrou por toda parte. Evidentemente, o carismatismo deve ser repudiado quer por suas origens protestantes, quer por suas doutrinas. Com efeito, se o homem pudesse receber o Espírito Santo na forma como afirmam os carismáticos, a pessoa ficaria sem precisar dos sacramentos. Também não seria mais necessário o clero, porque cada um se relacionaria diretamente com Deus. Para que serviria o Papa se cada católico fosse instruído diretamente pelo próprio Espírito Santo? Toda a hierarquia da Igreja seria inútil e a Igreja se tornaria um organismo sem estrutura visível, coisa que é condenada pela Igreja Católica. Uma primeira observação que fazemos é que se cai em grande erro histórico quando se diz que a renovação carismática nasceu no dia de Pentecostes. Até o nome de renovação indica que ela confessa ser o reinício de algo que foi interrompido. Logo, ela não nasceu no dia de Pentecostes. Só pretende ser a continuação ou retomada do que aconteceu em Pentecostes. Ora, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi exatamente o contrário do que acontece hoje com a renovação carismática. No Pentecostes, o Senhor diz bem: São Pedro falava uma língua só, e cada um entendia o que ele dizia em sua própria língua. Na renovação carismática católica, cada um fala uma língua que ninguém entende. O que acontece na renovação carismática mais se parece, então, com o que aconteceu na Torre de Babel, onde cada um falava uma língua e ninguém mais se entendia. Como se deveria saber, o movimento carismático teve origem em seitas protestantes. Foi no século XVII que os hereges pietistas difundiram a crença de que era possível receber o Espírito Santo e falavam em línguas que ninguém entendia. O Padre Bos, na Baviera, imitou o movimento carismático dos Erweckten, despertados, de caráter pietista, e foi por isso condenado pela Igreja. No século passado, durante a expansão americana para o Far West, os protestantes Yankees difundiram a prática de invocar o Espírito Santo. Ficaram então possuídos, diziam eles, pelo Espírito Santo e falavam línguas que ninguém entendia. Foi isso que estudantes universitários católicos começaram a imitar neste século, dando início ao atual movimento carismático. Leia o que informa São Falvo no livro A Hora do Espírito Santo, Edições Paulinas, São Paulo, 1986, página 31. Estas informações podem ser encontradas e conferidas em muitos, mesmo dos carismáticos. Que o movimento carismático atual entre os católicos é a continuação do movimento pentecostal protestante. É reconhecido por muitos autores carismáticos. Veja, por exemplo, o que se lê no livro Os Carismas, de R. Laurentin, E. Dussel, L. Boros e C. Ducock, editado pela Vozes em 1970,
página 16. Damos por suposta uma continuidade entre o neopentecostalismo católico e o pentecostalismo protestante dos anos 1900, bem como entre este e o revivalismo americano do século XIX. Essa continuidade é verificável e declarada, embora relativizada na declaração. Portanto, a renovação católica carismática não começou no Pentecostes, e sim nas seitas protestantes, e como elas, produz o mesmo efeito que Babel. Os carismáticos alegam que recebem e possuem os mesmos carismas que o Espírito Santo difundiu em larga escala no início do cristianismo. Entretanto, já no tempo de São Paulo, houve abusos e ilusões com falsos carismas de línguas. Por isso, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, previne os cristãos de que o reino de Deus não consiste em palavras, mas na virtude. 1 Coríntios 4:20. O mesmo São Paulo confirma esta ideia pouco depois na mesma primeira carta aos Coríntios, quando adverte: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a ciência, e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montes, se não tiver caridade, não sou nada. 1 Coríntios 13, 1, 2. Leia esta carta do apóstolo e o senhor lá encontrará palavras que parecem ser dirigidas exatamente aos carismáticos atuais. Por exemplo: assim, pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em diversas línguas, de que vos aproveitarei eu, se não vos falar, ou com revelação, ou com ciência, ou com profecia, ou com doutrina? 1 Coríntios 14, 6. Assim também, o que adianta aos carismáticos falarem línguas que ninguém entende, se não transmitem essas línguas a doutrina correta? E se quiser verificar o que dissemos de erros muito graves de doutrina em livros carismáticos, basta ler as obras de São Falvo, editadas pela Edições. Os carismáticos atuais se arrogam possuir o carisma das línguas sem compreender o que dizem. Cabe então a eles outra advertência de São Paulo, que escreveu: assim também, se falando uma língua, não fizerdes um discurso bem inteligível, como se entenderá o que dizeis? Falareis ao vento. 1 Coríntios 14, 9. Quanto ao surgimento de vocações religiosas entre os carismáticos existirem, que Deus as abençoe. Esse movimento já tem algumas décadas e produziu ainda o repovoamento dos seminários e dos conventos. Produziu agitação e cerimônias caóticas, missas com danças espantosas e frenesi, nas quais muitas vezes há verdadeiras profanações, infelizmente. Finalmente, lembra-se que o Papa João Paulo II elogiou a renovação carismática católica. Isto é importante, mas não decisivo. Também São Pio X, Papa e santo canonizado, elogiou o movimento do Silon, ajudando esse movimento a crescer. Anos depois, ele mesmo condenou o Silon na carta Notre Charge Apostolique, confessando que o Silon o enganara com suas aparentes virtudes. Oportunamente, voltaremos a manter contato para analisar alguns graves erros de doutrina encontrados em livros pentecostais ligados à renovação carismática católica, visando elucidar pessoas de boa vontade que foram iludidas por esse movimento, sempre tendo em vista a compreensão da verdade católica na caridade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Orlando Fedeli.